Ver aqui, peraí. Tá aparecendo na tela já, compartilhado. Maravilha. Então vamos lá, né? A gente vai para a nossa aula de como produzir conteúdos documentativos. O que que vocês vão aprender nessa aula aqui, né? Eu quero passar então o que que é essa mentalidade de documentar, ao invés de criar conteúdo, como fazer isso na prática e exemplos de conteúdos documentativos. Uma breve apresentação minha, quem sou eu? Então, me chamo Nicolas Nunes, eu sou estrategista digital, especialista em comunicação e conteúdo, e desde 2020 eu documento minha vida na internet. Só que antes, eu não me posicionava como expert, eu trabalhava nos bastidores de outros especialistas. Então, eu sempre trabalhava por detrás das câmeras, né? Eu fazia um modelo de negócio que aqui a gente chama na internet de coprodução. Então, eu me juntava, por exemplo, com um médico, né? E ele queria lançar um curso online e eu ajudava ele com a parte estratégica do lançamento desse curso, com a parte estratégica de produção de conteúdo, com a parte estratégica de criação de anúncios, de construção de páginas de venda, de sites. Eu trabalhava por trás das câmeras. Mas mesmo trabalhando por trás das câmeras, eu sempre produzi conteúdo, eu sempre documentei essa minha jornada na internet. E com o foco de conseguir esses parceiros, esses experts para lançar. E foi o que eu consegui fazer, né? Então foram mais de 2.000 vendas de cursos online de outras pessoas, né? Mais de 500 mil reais faturados vendendo infoprodutos de outras pessoas através de lançamentos e de perpétuo. E todas essas parcerias e negócios que eu fechei foi graças a eu estar documentando, né, desde o princípio. E alguns meses atrás, eu comecei a focar no meu perfil, né, e realmente desenvolver a metodologia dos conteúdos documentativos. Eu trouxe aqui alguns números que eu tenho no meu perfil ultimamente. Foi graças aos conteúdos documentativos, tá? Documentando que recentemente a gente recebeu a plaquinha de 100 mil reais faturados lá numa plataforma de vendas de curso, que é a Kvify. A gente teve a oportunidade de ir lá na sede do TikTok também. Semana passada eu estava em São Paulo, lá na sede do TikTok. Então, algumas coisas que eu vou passar aqui para vocês foram recolhidas direto da fonte lá, né? E já fica um alerta aqui, né? Se vocês não estão no TikTok, pode ter certeza que vocês estão perdendo dinheiro, ou pelo menos estão deixando de fazer dinheiro, né? Porque hoje em dia a gente tem 100 milhões de pessoas no TikTok e com certeza o cliente ideal de vocês tá lá no TikTok, tá? Às vezes a gente fica com muito preconceito de achar que TikTok é só dancinha, que TikTok só tem adolescente, mas os números mostram que não, e o que eles nos mostraram lá dentro da sede mostra que tem muito dinheiro no TikTok. Inclusive, eu trouxe aqui vários exemplos de médicos que estão produzindo conteúdo no TikTok e estão nadando de braçada nas suas áreas. Então, vou deixar várias sugestões aí para vocês. Se quem não tem, né, conta no TikTok, abrir a sua conta no TikTok e começar a postar conteúdo lá o mais rápido que conseguir, tá? Depois dessa aula, espero que vocês tenham todas as ferramentas aí para começar a produzir conteúdo em volume e produzir conteúdo todo dia, que é isso que é muito importante, né? Mas agora vocês podem estar em dúvida, né? Será que os conteúdos documentativos funcionam? Trouxe alguns cases aqui de alunos que eu tenho, né? Tem a Gabi, que ela fala sobre maternidade. Depois que ela começou a documentar, ela viu que o público dela engajou bem mais, viralizou um vídeo com mais de 1 milhão, mostrando que ela faz um dia a dia com um conteúdo muito simples. Ela é mãe, ela encontrou um formato documentativo que ela consegue fazer no carro, de uma maneira muito simples. Teve a Gabi também aqui, que, né, os formagens, que são grandes players do digital, notaram ela graças ao conteúdo. A Rai, depois do primeiro documentativo, já vendeu a primeira mentoria dela. Alguns também, resultados que a Gabi teve, 179 mil views no vídeo, super simples de fazer. O Fabiel, que vende colchões, conseguiu dobrar o faturamento dele depois que ele começou a documentar. Enfim, tem vários aqui, né, depoimentos de alunos que eu já atendi. Aqui o caso do Rodrigo, o primeiro conteúdo documentativo dele já deu 20 mil views, sendo que os outros estavam 200. Trouxe alguns números meus aqui que eu já tive também em conteúdos que eu fiz, 150 mil views, 200 mil views, 26 mil. Mas também não é tudo sobre views, né? Eu quero deixar bem claro aqui que não é só sobre views, é sobre conseguir vender também, né? E a gente vai falar sobre isso também, tá? Mas agora partindo do princípio, assim, né? Da onde que veio essa ideia de documentar, da onde que veio essa ideia de produzir os conteúdos documentativos. E foi desse cara aqui, né? Talvez alguns de vocês conheçam ele, que é o Gary Vee, né? Esse cara aqui, esse cara é um dinossauro hoje no empresário e no digital, ele tá, eu acho que é uns 20 anos, facilmente, produzindo conteúdo, né, na internet. E o termo, né, que documentar surgiu dele. Em 2020 eu li esse livro aqui, que chama Expert Secrets. O livro, ele é do Russell Brunson. Só que no livro, o Russell cita o Gary Vee.
que é esse cara. E o Gary Vee, né, ele explica que para a gente conquistar uma audiência fiel, que consome os nossos conteúdos, que compra os nossos produtos e serviços, a gente precisa show up, a gente precisa aparecer. Isso se traduz em postar em volume, né? Só que quando ele falava sobre postar em volume, as pessoas vinham com uma série de objeções, de dificuldades. Ok, mas é difícil ter ideias, demora muito para eu criar conteúdo, eu não sei sobre o que falar, eu tenho que definir o meu nicho, meu subnicho, eu não tenho criatividade e habilidade para criar conteúdo todo dia, eu não sei como organizar e planejar isso. E a mais eu escuto que eu levo 3 horas para criar um conteúdo que dá 5 likes. E daí acontece muito aquele sentimento de isso aqui não vale a pena, né? Eu gasto um tempão e não dá resultado nenhum. Então ele tem uma frase, né, que ele explica o que é documentar que eu quis trazer aqui, que ela simplifica muito o que eu acredito que é também. Ele diz que documentar é só uma versão de produção de conteúdo que é baseada na praticidade, ao invés da criação de ideias e histórias. Coisas que é difícil para a maioria das pessoas, e eu me incluo nisso. Então, assim, ó, quando a gente pensa em produção de conteúdo, normalmente a gente pensa nisso. Criação de ideias, de stories. Eu tenho que ser bom de vídeo, eu tenho que ser bom de storytelling. Você já deve ter ouvido esses termos. Eu tenho que ser bom de roteiro, eu tenho que ser bom de gravação, eu tenho que ser bom de edição. Só que acontece que vocês são médicos, vocês são médicas, vocês são bons na área de vocês. E definitivamente não faria sentido vocês se especializarem em outra profissão, a de criador de conteúdo, para conseguirem postar os vídeos de vocês. Só que vocês realmente não precisam, tá? Vocês têm que focar no trabalho de vocês e mostrar isso, e documentar isso, documentar a jornada de vocês, documentar o conhecimento de vocês. E é isso que eu vou mostrar aqui, como é que vocês podem fazer. É como fazer isso na prática, no caso de vocês. Então, a gente vai partir de um princípio aqui, né? Que para a gente produzir conteúdos documentativos, a gente vai estar percebendo o conteúdo que já acontece no nosso dia a dia e a gente vai estar mostrando esse conteúdo de uma maneira autêntica e estratégica. Então, a gente vai falar, quando a gente fala em documentar, a gente vai pensar em documentar, é usar a nossa vida como a nossa fonte de conteúdo. Né? Tem pessoas aqui, tem alguns médicos aí, médicas, que estão no plantão. Né? Será que vocês não conseguem mostrar algumas coisas aí que estão acontecendo? Gravar um conteúdo, às vezes, até aí, gravar um vídeo até aí, falando sobre algum caso que vocês atenderam, né? Porque documentar é usar a vida de Eu já vocês como fonte documento. de conteúdo. Como é que é? Alguém falou alguma coisa, acho. Não, não sei. Eu não consigo ver a tela aqui, eu estou compartilhando, não consigo ver a tela. Se acontecer alguma coisa, aí, Everaldo, só me avisa aí que eu não vejo vocês aqui. Então, Tranquilo, documentar. Opa, falou alguma coisa, Everaldo? tranquilo, tudo beleza. Manda brasa aí. Bom. Às vezes estava desmutado aqui de um colega aqui, já fechei. Beleza. Então, documentários da nossa vida como fonte de conteúdo. A gente vai documentar a nossa jornada profissional e vai documentar o nosso conhecimento. E aqui vocês vão ver que eu sempre faço uma comparação entre documentar e criar conteúdo. São coisas opostas. Enquanto criar conteúdo é uma coisa que exige, às vezes, muito tempo dedicado, exige tudo aquilo que eu falei de conhecimento de storytelling, conhecimento de roteirização, conhecimento de edição. Enquanto documenta não tem nada disso, é muito mais simples. Então, de um lado, onde a gente tem o criar conteúdo, que é uma coisa complexa, que é uma coisa complicada, que é uma coisa demorada, do outro lado, a gente tem o documentar que é simples. Então, para documentar não existem regras, apenas dois fundamentos. Eu botei, né? Dois fundamentos. Que o primeiro fundamento é ser autêntico. O que que eu quero dizer com ser autêntico? É ser tu mesmo, né? É tu não precisar criar um personagem para estar na frente das câmeras. É falar do jeito que tu fala, é se expressar do jeito que tu se expressa, é conseguir imprimir a tua personalidade ali nos conteúdos, sem tentar maquiar se alguma coisa que tu não é. E quando eu falo ser estratégico, é que através desses conteúdos a gente consiga gerar demanda para os nossos produtos e serviços. Isso nada mais é do que tu conseguir ser útil através dos teus conteúdos. E especificamente no caso de vocês, médicos, médicas, vocês vão ver que é muito fácil vocês serem úteis, porque todo mundo quer escutar de um médico, de uma médica, sobre a especialização deles. Vocês vão ver ali agora, depois que tem as 7 categorias dos conteúdos documentativos, que vocês podem usar e abusar disso. Porque você já tem uma autoridade já
que a pessoa sente. Todo mundo vê no médico, uma médica, uma autoridade. Isso daí já facilita muito o caminho de vocês, né? Porque no momento que vocês estão falando alguma coisa e a pessoa sabe, ela entende que tu é médico, que tu é médica, o que vocês estão falando já tem outro peso, né? Então, essa parte de ser estratégico, só pelo fato de vocês serem médicos por si só, isso aí já vai ser uma coisa estratégica. Mas eu vou mostrar mais como é que vocês podem fazer isso de maneira bem intencional. Então, basicamente, né, documentário é sobre vender sendo tu mesmo, crescer o teu negócio sendo tu mesmo, né? Eu acho que alguns de vocês aí têm negócios físicos, têm clínicas e tudo mais, mas vocês devem concordar que ter um posicionamento, ter uma audiência grande no digital vai, né, abalar ali positivamente o negócio físico de vocês. Então, por isso que é tão importante produzir conteúdo, porque tá todo mundo aqui, galera. Tá todo mundo no celular, né? A gente fica no celular no banheiro, a gente fica no celular no trabalho, a gente fica no celular dirigindo até quando não deveria estar. Então tá todo mundo no celular. A gente está no mercado da atenção. A atenção das pessoas está no celular, nós precisamos estar lá. Isso pensando numa cabeça bem de negócio, é bem isso que a gente quer aqui. Vocês estão aqui, vocês compraram a mentoria do Everardo, porque vocês querem, de alguma maneira, ganhar mais dinheiro. E produzir conteúdo vai fazer vocês ganharem mais dinheiro, tá? Estar no TikTok vai fazer vocês ganharem mais dinheiro. Estar no Instagram vai fazer vocês ganharem mais dinheiro. Só que para isso ser uma coisa viável, vocês têm que ter essa produção de conteúdo que ela é rápida, né? Então, que tenha velocidade, que seja simples, que seja leve e que seja eficiente. Eu vejo muito acontecendo às vezes. A pessoa entende da produção de conteúdo, só que o jeito que ela tem para produzir conteúdo é pesado, é demorado, é chato. Ela normalmente faz durante uma semana e depois larga. Talvez vocês já tenham passado por isso, inclusive. Então, o que eu quero mostrar para vocês é uma coisa que seja consistente. Porque o que eu ouvi lá na sede do TikTok realmente é que a consistência ela muda o jogo. É a consistência, é postar todo dia, é estar ali todo dia. Essa coisa de estar presente, né? Show up, como o Gary falou lá, vai dar inteligência para vocês. Vocês vão começar a ver que tipo de conteúdo vocês mais gostam de fazer, que tipo de conteúdo a audiência de vocês mais gosta de ver. Isso daí vai tornando o processo cada vez mais natural, mais harmônico. E o fluxo aqui, né, que eu uso para produzir os meus conteúdos documentativos é o seguinte: ele acontece seguindo esse sentido aqui, né? O que que acontece? O que que é a primeira coisa? É a gente estar vivendo. Eu digo que o primeiro não, que o único pré-requisito de quem quer começar a documentar é estar vivendo, velho. É estar trabalhando, é estar se desenvolvendo, é estar estudando, é estar fazendo o que tu faz. Porque vocês concordam que se tu tá sentado no sofá da tua casa o dia inteiro, tu não vai ter sobre o que falar? Mas eu sei que isso não é o caso de vocês. Todos vocês aqui trabalham todo dia, todos aqui estudam, se desenvolvem, então vocês têm muito sobre o que falar. Percebe? Vocês estão todo dia atendendo, vocês estão todo dia em contato com pacientes, todo dia em contato com clientes, todo dia falando, né, tentando, pensando em maneiras de crescer o negócio de vocês. Todos os dias, provavelmente, vocês estão estudando uma coisa ou outra. Então, tem muita coisa que vocês podem compartilhar. Vocês têm muito sobre o que falar, mas às vezes vocês ficam confusos de como fazer isso. Mas vocês têm isso, vocês têm um insumo aqui na cabeça de vocês. Então, o primeiro passo é vocês começarem a perceber esse conteúdo que está já aí, ó, essas coisas que estão acontecendo já no dia de vocês. E vai ficar mais claro isso. Então, um monte de coisa acontece. Com o passar do tempo, eu quero que vocês tenham cada vez mais isso, eu quero que vocês comecem a desenvolver o olhar documentativo de vocês. Por isso que tem um olhinho aqui. O olhar documentativo é essa sagacidade, é esse bom senso de, por exemplo, vocês acabaram de passar por uma situação com um paciente. Acabaram de passar, acabou de acontecer. E eu quero que vocês pensem assim: nossa, isso aqui que ela me perguntou pode virar um conteúdo. Vou fazer um vídeo sobre isso que acabou de acontecer. E aí vocês podem já, às vezes, pegar o celular e já gravar logo de cara, ou anotar essa ideia para depois fazer. Mas é essa sagacidade que vai fazer vocês terem ideias infinitas. Eu tenho certeza que Essa aí, no dia normal de é o trabalho, cara que é o bambambam da publicidade no Instagram. como é que é?
Pode continuar, Nicolas. Foi só uma interferência aqui. Ah, tá. Mas podem falar aí, é que eu não tô vendo vocês, daí ficou um negócio que eu não sei vem vozes do além aqui, eu não sei de onde veio. Mas podem falar aqui enquanto eu tô falando, não tem problema nenhum. Mas a grande sacada aqui do olhar documentativo que eu quero dizer é vocês terem essa sagacidade de perceber situações, momentos, interações que vocês têm com pessoas que podem servir como um insumo de um conteúdo. Então vocês vão observar essas coisas, vocês vão ter ideias, vocês vão desenvolver essas ideias, gravar e postar de uma maneira descomplicada, como eu vou mostrar vários exemplos de médicos que têm feito isso e vocês, depois de postar, vão analisar isso e o fluxo se repete, tá? Eu criei as 7 categorias dos conteúdos documentativos porque é o seguinte, às vezes eu falava para as pessoas, observa o conteúdo que acontece no teu dia, mas o conteúdo que acontece no teu dia fica uma coisa muito ampla. Então eu fiz um exercício de limitação criativa. Isso é uma coisa muito massa. Porque quando tu limita, às vezes tu tem mais criatividade. Às vezes quando tu limita, às vezes fica mais fácil de tu perceber certas coisas. É que nem eu pedi para vocês agora. Pensem numa palavra. Quantas palavras tem na língua portuguesa? Daí eu falo, pensem numa fruta. Ah, não, então tá. Morango, maçã, laranja. Então eu dei uma limitada e ficou mais fácil de vocês pensarem. Então, o mesmo caso acontece com as 7 categorias. Então, eu vou pedir para vocês aqui depois, né, pensem num conteúdo, por exemplo, de sacada. Será que vocês tiveram algum insight hoje no dia de vocês que vocês poderiam compartilhar? Será que teve alguma coisa que aconteceu que vocês poderiam fazer uma análise sobre, de repente, uma análise sobre um caso de um cliente, de um paciente que vocês atenderam hoje? Então, as 7 categorias, elas servem para vocês conseguirem perceber mais conteúdos no dia de vocês. Porque daí o exercício fica o seguinte: começa a olhar para o teu dia a partir das 7 categorias dos conteúdos documentativos. Porque daí vocês não estão pensando em coisas completamente soltas. Vocês estão pensando em histórias, em rotinas, em análise, em opiniões, em sacadas, em reflexões e em perguntas frequentes que fizeram para vocês durante o dia. Percebe como facilita muito isso? Então, eu pensei nas 7 categorias justamente para facilitar a produção de conteúdo documentativo. E aqui eu trouxe alguns exemplos de conteúdos que eu fiz já. De reflexão, por exemplo. Eu estava no aeroporto e, por causa de uma conversa, fiquei reflexivo. Gravei um conteúdo. Eu recebi um comentário num vídeo e tive um insight. Eu compartilhei esse insight num vídeo. Eu respondi uma coisa que me perguntam muito, né? Pergunta frequente. Eu dei minha opinião sobre determinado tema, opinião. Eu fiz uma análise de um stories que eu tinha visto e que me deu uma ideia. Eu fiz um conteúdo documentativo de análise. Eu mostrei um pouco da minha rotina, do meu trabalho aqui. Eu contei uma história de criação, no caso até aqui a criação desse curso, do método dos conteúdos documentativos. Então, as 7 categorias elas podem ser usadas de diversas formas. E agora eu quero mostrar para vocês aqui exemplos de médicos aqui que estão produzindo conteúdo lá no TikTok. E talvez esses médicos, vocês até conheçam alguns deles, mas eles estão fazendo um ótimo trabalho de produção de conteúdo. E eu analisei aqui o que eles estão feito e é muito nessa pegada documentativa. Eles usam muito a rotina deles, as demandas que chegam para eles para produzir o conteúdo. Não são conteúdos tirados da cabeça, eles não precisam quebrar a cabeça para criar conteúdo. Eles estão documentando o conhecimento deles, eles estão documentando o que acontece no dia a dia deles. Teve esse caso aqui do doutor Ismael, ele é cardiologista, eu acho, né? E ele estava fazendo aqui ele foi respondendo a dúvida, né? Até não peguei o momento que estava a dúvida aqui, mas era uma dúvida sobre se é possível ter um ataque cardíaco sem sintomas, assim, né? Sem tu estar com aquela dor no peito. É uma dúvida frequente que chega para ele. E ele respondeu essa dúvida frequente. Mas olha, eu quero que vocês percebam aqui, olha a simplicidade desse conteúdo. Ele está sentado na sala dele, é provavelmente alguém filmando ele, ou até o celular dele no tripé, e ele explicando essa questão, respondendo essa dúvida frequente que tem para ele. E deu 14 mil likes o negócio. Acho que estava com, sei lá, mais de 100 mil views. 200 comentários, 800 salvamentos. Ele só estava respondendo uma dúvida frequente. Um vídeo que tranquilamente deve ter levado que, uns 10 minutos para ser feito. Às vezes ele fez um intervalo entre um paciente e outro. Então, um conteúdo de pergunta frequente. Tem essa menina aqui, que ela é muito boa também.
ela tem 1,4 milhões de seguidores lá no TikTok, a Maju Ferreira. Médica generalista, né? Tem o CRM dela aqui e tudo mais. Olha os conteúdos que ela produz. Ela fala muito sobre intimidade feminina. Ela, não sei se agora está fazendo uma especialização de ginecologista, mas ela fala muito para mulheres, no caso dela. Olha esse conteúdo aqui que ela fez. Foi um conteúdo explicando o negócio aqui do que é isso aqui, é um útero por dentro. Olha isso aqui, um conteúdo também super simples de fazer. O que que ela fez aqui? Ela pegou uma imagem do útero por dentro, cortada, ela até falou que parece uma coxinha de galinha, né? Pegou essa imagem, usou o filtro do fundo verde, uma coisa que tem lá dentro do TikTok, tem lá dentro do Instagram, e explicou. Explicou o que que é isso. Quantas curtidas? 1 milhão de curtidas. Por quê? Porque é um conteúdo muito útil. É um conteúdo que explica uma coisa, uma curiosidade. Daí eu pergunto para vocês: será que vocês não podem fazer um conteúdo de análise? Concorda que isso é um conteúdo documentativo de análise? Ela está analisando uma coisa, ela está explicando um conceito. Com fundo verde, vídeo de 1 minuto e 18 segundos. Isso aqui na boa, ela deve ter feito em, sei lá, 5 minutos, talvez, esse vídeo. E agora, 1,4 milhão de seguidores. Vocês têm dúvida que a agenda dela está lotada? Quanta gente deve querer se consultar com ela? E ela se formou recentemente. Ela não tem muito tempo de formada. Porque antes já de ser formada, ela já produzia conteúdo. Então, olha o poder da produção de conteúdo. Tem alguma dúvida que a clínica dela tá cheia? Será que ela não tá com a agenda cheia? Tenho certeza que sim. Outro conteúdo que ela fez, também respondendo sobre uma dúvida frequente. Ela pegou aqui, teve um vídeo aqui que acho que é, sei lá, essa mulher aqui, acho que transou lá com o Neymar, e ela falou que, daí ela pegou aqui, a mulher tava falando que, menino, estou torcendo aqui para você ter um filho do Neymar, daí ela tava falando que e ela fez xixi, que daí não tinha problema de engravidar. Daí a Maju, como médica, foi explicar essa questão. Será que fazer xixi não engravida? E olha o que ela botou aqui: fazer xixi para não engravidar. E daí, uma coisa interessante que ela faz, que vocês podem começar a fazer, ela bota o CRM dela aqui, ó, Maju Ferreira, médica, CRMDF, númerozinho dela. E daí o vídeo, o conteúdo dela é explicando essa questão. Será que não engravida? Porque muita gente deve ter essa dúvida. Muita gente deve fazer isso que ela faz, fazer as coisas do mijar e tal. Conteúdo super simples também. Sentada na cadeira, falando para a câmera. Percebem como é simples? Percebe que não tem nada de outro mundo? E essa foi uma questão que ela falou até no vídeo, que muita gente mandou esse vídeo para ela, querendo que ela explicasse sobre isso, né? Vocês não têm pacientes que toda hora estão perguntando coisas para vocês? Será que vocês não podem pegar essas coisas que elas perguntam, essas coisas que são indagadas para vocês aí e fazer um conteúdo sobre isso? Respondendo essa dúvida? 53 mil likes, quase 400 comentários. Muito bom. Um outro da Maju aqui também. Ela falando sobre o DIU. Vocês vão ver mais gente engravidar com DIU e Implanon. Implanon, sei lá o que é isso. Também tirando uma dúvida. Vocês não podem fazer um vídeo tirando dúvidas. E aqui depois eu vou falar sobre a estrutura que ela usou para pegar esse vídeo aqui. Mas tu vê que a primeira coisa que ela falou foi exatamente isso que está escrito aqui, que é uma afirmação contra-intuitiva. Ela está sustentando uma tese dela, uma opinião dela. E aí também pergunto para vocês, quais são as opiniões que vocês têm? Quais são as teses que vocês têm aí na área de vocês, que vocês podem fazer um vídeo para sustentar sua opinião? Um vídeo de 2 minutos e meio, vocês não podem fazer um vídeo formato de selfie aqui mesmo como ela está fazendo, sustentando uma opinião que vocês têm na área de vocês? Simples. 170 mil curtidas, 2.300 comentários. Deu o que falar o vídeo, imagina. Trouxe um outro caso aqui da doutora Cíntia. Essa aqui é a minha mulher, acompanha muito ela. Ela é dermatologista. Dermato. 402 mil seguidores. Ela tem uma clínica aqui pelo jeito também. Tem alguma dúvida que a clínica dela tá lotada? Nenhuma, né? Esse vídeo dela aqui.
falando sobre espinhas nas costas. O que é isso? É uma dúvida, deve ser muito frequente. Deve ser uma coisa, uma reclamação muito comum. E daí a gente vem aqui de novo. Quais são as maiores queixas que os pacientes de vocês trazem para vocês? Aqui é legal até vocês anotarem isso, ó. Façam uma lista das 10 maiores queixas que os pacientes trazem para vocês. Tem que ter um vídeo sobre cada uma dessas queixas. Espinhas nas costas, né? Ela começou o vídeo, espinhas nas costas, coisas que eu queria que eu soubesse com 15 anos ao invés de 30 agora, que depois que eu sou médica. E vê bem, ela trouxe baseado na experiência dela. Isso é uma coisa também sobre os conteúdos documentativos, uma diferença entre documentar e criar conteúdo, né? Como a gente falou lá no começo, documentar é sobre usar a tua vida como a tua fonte de conteúdo. Então, tu vai usar essas demandas que chegam para vocês, usar as experiências que vocês têm no dia a dia, usar as experiências pessoais que vocês tiveram. Agora, uma outra exercício para vocês pensarem. Será que hoje em dia vocês têm as especialidades de vocês, né? Talvez tenha algum médico aqui que seja dermato ou que seja, né, sei lá, todas as especialidades aí. Pense na especialidade de vocês e pensem nas experiências pessoais que vocês tiveram antes de se tornar médicas. As dúvidas que vocês tinham antes de se tornar médicas, que hoje vocês sabem como resolver. Será que vocês não poderiam fazer um vídeo assim, que eu até tenho um exemplo aqui embaixo, né? Coisas que eu queria que eu soubesse sobre espinhas nas costas, queria que eu soubesse antes, né? Percebe como vocês podem trazer experiências pessoais para o conteúdo de vocês também? Isso aqui foi exatamente o caso dela. Ela trouxe aqui uma dor que ela tinha, que ela teve, que hoje ela sabe como tratar, ela sabe por que que acontece, e ela trouxe isso para o conteúdo. 400 mil curtidas, 1.200 comentários. Muita gente se identifica, tem esse problema. E aí tu vê os comentários, não tenho mais, agora só as eternas manchinhas. É possível tirar as manchinhas, tenho nas costas e no peito, não sei o que fazer. Olha quanta gente se identificando com o que ela falou no vídeo. E a pergunta aí é, de novo, quais são as maiores queixas que vocês recebem? Tem que ter um vídeo falando sobre isso, explicando, explicando o que vocês sugerem que as pessoas façam, possíveis tratamentos, o que significa. Tem que ter um vídeo sobre isso. Outro caso aqui, super, super, super simples. Respondendo caixinha de pergunta. Olha como vocês podem conectar o Instagram com o TikTok. Vocês podem abrir caixinhas de perguntas no Instagram e, né, responder a caixinha de perguntas, lançar esse vídeo lá no TikTok. Também uma dúvida comum, o cheiro de CC é muito forte em adolescente, já tentei de tudo. Ela respondendo essa dúvida comum, né? 2.900 curtidas, né? Então, de novo, quais são as dúvidas comuns? E se a gente for pensar nas nossas 7 categorias dos conteúdos documentativos, esses dois aqui são perguntas frequentes. Perguntas frequentes. Está fazendo uma análise, está entregando uma sacada. Percebe? Outra aqui da doutora Cíntia. Coisas que eu jamais faria na gravidez. E dela fala, né? Sendo dermatologista hoje. O que vocês poderiam fazer nesse caso? Poderiam fazer exatamente esse caso. Coisas que eu jamais faria na gravidez, sendo não sei o quê, daí vocês falam da especialidade de vocês, sabendo que eu sei hoje como médico, sabendo que eu sei hoje como médica. Coisas que eu jamais faria. E, de novo, aqui ela está trazendo a experiência dela. Olha essas palavras aqui, como torna o conteúdo mais pessoal e dá para ver que ela não está cagando regra. Quando ela fala coisas que eu jamais faria. E às vezes, quando a gente pensa na cabeça de criar conteúdo, a gente fala coisas que você jamais deveria fazer. A gente fica apontando o dedo, se posicionando como sabichão. Olha como aqui ela não se posiciona como sabichão, ela está falando dela. Coisas que eu jamais faria na gravidez. Mas por que que isso aqui tem um peso? Porque ela é médica. É o mesmo caso de vocês. As pessoas querem saber as opiniões dos médicos. Percebem como é forte isso? Como vocês têm uma baita vantagem em relação às outras pessoas? Porque a autoridade de vocês já está no título que vocês têm. Coisas que eu jamais faria na gravidez, coisas que eu jamais faria em tal situação. Vocês podem explorar isso de diversas maneiras. 150 comentários, quase 9.000 curtidas. Vendo como é um conteúdo fácil de fazer também.
Trouxe outro caso aqui, ó, do doutor Paulo. Eu não sei qual é a especialidade dele, acho que ele é neuro, não sei, né? Aí vocês podem me corrigir. Mas ele é especialista em enxaqueca. Olha isso, o cara só trata de enxaqueca. Conteúdo que ele fez aqui. Tem pais que deixam seus filhos acabarem com o próprio cérebro. Um conteúdo de sacado, ele está entregando um insight aqui, né? E daí ele fala situações que, né, que se ele fosse pai, não sei se ele é pai, mas que se ele fosse pai, ele não deixaria os filhos deles fazerem. Olha como é um conteúdo útil. Olha como é um conteúdo que agrega. Tanto que, pô, 10 mil curtidas. 1.700 salvamentos. Olha, as pessoas comentando, é verdade, sinto que meu foco diminuiu por conta das redes sociais e tal. De novo, porque só pelo fato do cara ser médico, as pessoas querem parar e ouvir. Ainda mais que ele está falando sobre filhos, tal. Quem tem filhos super vai querer ver esse vídeo. Entende? Um outro conteúdo e de novo, né? Olha a facilidade de produzir esse conteúdo. Vocês não têm um tripé aí, galera? Pelo amor de Deus, tripézinho, bota, sei lá, um tripé. Isso aqui deve estar tudo coisas do consultório dele, tá dentro do consultório dele, que claramente gravou o videozinho ali. Às vezes alguém gravou junto com ele, ou ele botou só no tripé e gravou. Mas vocês percebem como é simples? Como é simples? Esse cara aqui, ele tem 400 e tantos mil seguidores. Será que ele não tá lotado, não tem uma fila de pacientes para ele? Com certeza. Outro caso aqui, ele falando sobre remédios que ele não recomenda para quem tem enxaqueca. E nesse aqui ele fez diferente, ele foi lá na farmácia, mas também um conteúdo super fácil. Ele foi lá na farmácia, daí pegou alguém filmando ele mostrando, esse aqui eu não recomendo, porque tem, olha aqui os ingredientes, não sei se fala ingredientes, mas olha o que tem no remédio aqui, esse aqui é opioide, não sei o que, esse aqui não vai ajudar e tal. Ele entregou um puta insight, fez uma análise ali dos remédios, e entregou um negócio super útil também. 126 mil curtidas, galera. 18 mil salvamentos, um conteúdo super útil, documentando o conhecimento dele. Vocês percebem como é? Documentando o conhecimento dele. E a gente pode até tocar a palavra documentar por compartilhar. Ele está compartilhando uma informação útil. Ele está compartilhando algo que ele sabe. O que que vocês podem compartilhar aí que é uma coisa muito útil, que é aquele tipo de informação útil, sabe? Que é uma informação importante de estar aí, uma informação importante que as pessoas saibam. Qual tipo de informação que as pessoas saibam é importante? Qual informação que as pessoas sabem que vocês poderiam compartilhar com elas? Esse conteúdo aqui foi muito legal. E olha aqui, 59 segundos o vídeo. 59 segundos. Ele deve ter levado o quê? 5 minutos para gravar o vídeo. Simples. Mais um do Dr. Paulo aqui. Enxaqueca aumenta o risco de. Daí ele deu 4 coisas, eu acho. O que vocês podem fazer também sobre isso? A gente tem uma doença, um sintoma aí que é muito comum, que vocês tratam. Falar sobre isso. Falar sobre isso. Falar aqui, no caso, ele falou sobre enxaqueca. 13 mil curtidas. Pô, enxaqueca aumenta o risco de demência vascular, não sei o quê. Ele citou 4 coisas. Também um post super informativo. E de novo, o cara é médico, vocês são médicos. Todo mundo quer saber a opinião do médico, todo mundo quer saber a visão do médico. Se vocês pegarem esses exemplos aqui, galera, vocês conseguem produzir conteúdo todo dia. Vocês concordam com isso? Concordam que é muito simples produzir um conteúdo desses? Aqui, de novo, o cara estava dentro do consultório dele. E vocês podem ter ver ali, eu tenho uma ring lightzinha. Olha aqui, ó, ring lightzinha, o celular no tripé. Só ele gravou. Ele sozinho gravou ali o conteúdo. Fácil, 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 fácil. Um tripézinho com ring light. Foi, abraço, ó, um microfonezinho aqui de lapela. Deu, é isso que vocês precisam, sabe? É isso que vocês precisam para conseguir atrair mais paciente para o consultório de vocês. É isso que vocês precisam para conseguir vender mais o serviço de vocês, vender mais o que quer que vocês vendam. Um tripézinho, um microfone e os conteúdos documentativos. Estão pegando? Essa outra moça aqui, ginecologista. Olha o vídeo que ela fez. Também, olha o cenário. Mesmo cenário, no consultório, super simples. O que que ela botou de título aqui, ó? Como a ginecologista espera que você se prepare para a consulta ginecológica. Esse conteúdo aqui, ele responde uma dúvida comum também.
Dela fala, tu não precisa se depilar, tu não precisa ficar super fissurada com a limpeza, não precisa tomar um banho logo antes de ir na ginecologista, não sei o quê. Tira uma série de inseguranças que as pessoas têm. Olha que essa guria comentou, 24 anos e nunca fui por vergonha. Então é uma dor que as pessoas têm. No caso aqui, a dor das mulheres. No caso, essa aqui, ó, teve 2.000 curtidas nesse comentário. Então são 2.000 pessoas que se reconhecem nisso aqui, de vergonha de ginecologista. Esse vídeo aqui ajuda a resolver essa dor da vergonha, porque ela fala que não precisa ter vergonha, que não precisa estar depilado, que não sei o que e tal. Tranquiliza, é um conteúdo útil, é um conteúdo que informa as pessoas. Vocês estão pegando? E agora eu quero mostrar no script aqui. Como organizar, beleza? Consegui ter várias ideias aqui pensando nas 7 categorias e tal. Mas como é que eu gravo de fato? Como é que eu organizo isso? Muito simples, tá? Quando a gente pensa num vídeo, e todos esses vídeos aqui, ó, eles sempre pensam em 3 partes, tá? 3 partes do vídeo. A primeira parte é o gancho, é a primeira frase que vocês vão falar. E é a coisa mais importante do vídeo. É o iniciozinho dele ali. Que é o que vai dizer se a pessoa vai ficar no vídeo ou vai sair. É o gancho. E o gancho, o que que ele é? O gancho, ele é falado, ele é visual e ele é escrito. Então, se vocês conseguem juntar no início do vídeo de vocês uma coisa visual, uma coisa falada e uma coisa escrita, maior a chance das pessoas verem o vídeo de vocês. Então, vamos analisar o que que elas fizeram aqui, ó. No caso dessa moça, o visual, ela tá com um saquinho lá, um negocinho que usa para examinar, eu acho. Uma coisa escrita, tem um título, tem uma headline, e ela está falando exatamente o que está escrito aqui, como a ginecologista e tal. Então, mesmo se a pessoa vê o negócio sem vídeo, ela vai ver escrito, vai ver, mas se ela vê com vídeo, ela vai ver a pessoa falando, vai estar escrito também. Então, tá os 3 gabaritados aqui, o gancho. É falado, é visual, é escrito. Esse cara aqui também, tá escrito aqui enxaqueca, no caso aqui ele só mostrou, não mostrou nada tanto visual, né, só a coisa dele. Nesse aqui foi muito visual, ele estava ali com a caixinha dos remédios, ele está na farmácia, é uma coisa bem visual também. Nesse aqui, olha como é visual, ele tá com a cabeça aqui do boneco. É uma coisa que deixa mais didático. Nessa aqui não foi tanto, mas estava escrito. Ó. Vocês veem que tem sempre um padrão, uma coisa está escrita. Aqui no caso é a caixinha de perguntas. Olha aqui como ela botou um artifício visual, uma foto, super visual também. Percebe? No caso da Maju aqui, ó, ela não botou nada muito visual, mas está escrito aqui também, ó. Coisa importantíssima, está escrito, tá com uma headline escrita ali. Isso aqui também é escrito, uma coisa visual que, né, mostra sobre o que ela está falando ali. Aqui também completamente visual, uma imagem. Todas essas imagens, tudo isso chama atenção. No caso aqui também tinha uma headline aqui. Mas tudo isso faz parte e eles pensam nisso. Mas não precisa pensar assim, não precisam ser os copywriters, os storytellers, assim, os marqueteiros para pensar nisso. É uma coisa simples, é uma coisa óbvia. Vou botar o que eu vou falar também escrito aqui, um título, né? E se eu tiver alguma coisa para mostrar, para tornar aquele conteúdo mais didático, mais visual, eu vou mostrar. Então vocês têm um modelinho aí para mostrar. Até a cardiologista tem um coraçãozinho aí para mostrar como é que funciona o negócio. Entendeu? Tem um cérebrozinho aí para mostrar. Entende? Essas coisas visuais tornam o conteúdo muito mais didático, chama muito mais atenção. Então, o gancho é a primeira frase que vocês falam. E, no mínimo, que vocês têm que ter é essa headlinezinha aqui, ó. Uma coisinha escrita na tela, que ajude a pessoa a bater o olho e entender sobre o que é o vídeo de vocês. Tá? E daí, às vezes, o que vocês vão falar nisso? Qual que é a frase? Vocês podem começar com uma frase contraintuitiva, começar com uma pergunta comum, né, uma questão comum, tipo essa, como a ginecologista espera que você se prepare, é uma dúvida comum, então bota isso no título, é uma dúvida comum. Coisas que eu jamais faria, que nem aquele exemplo, ou a própria caixinha de perguntas. Então, às vezes, você só falarem sobre o que é a dúvida, já fisga a pessoa, porque o gancho é isso, né? O gancho serve para fisgar o peixe. No caso aqui, a gente está fisgando a atenção. Então, se a gente fala sobre uma dúvida que a pessoa tem, ela vai ficar para ver a resposta. Se a gente fala sobre alguma coisa que ela está interessada, ela vai ficar para assistir mais sobre aquilo. Então é isso, sabe? Pegou uma situação, viu ali uma coisa muito legal ali que aconteceu no teu dia que tu pode trazer para um conteúdo.
é só a única coisa assim que eu falo para vocês pensarem é na primeira frase. Qual que vai ser a primeira frase que eu vou usar nesse vídeo? Essa estrutura de como tal coisa é clássica, batata. Tem uma das categorias ali que é de sacada. A sacada é muito sobre os comos de vocês. É como fazer tal coisa, como analisar tal coisa, qual remédio usar, o que fazer não sei o quê. Essas frases aqui são frases clássicas para começar os vídeos de vocês e normalmente vai dar certo. Como fazer tal coisa, o que é tal coisa, como o que fazer em tal situação. São situações, são frases assim que captam a pessoa já. E tu bota esse como junto com alguma coisa que ela tem muito interesse, junto com uma coisa que ela tem muita dúvida, ela vai ficar. E uma outra coisa, né, que eu reforço muito sempre para os meus alunos, para os meus clientes, é a repetição que vai fazer vocês ficarem bons no conteúdo. Então, de nada adianta fazer um vídeo, dois, Nicolas, não deu certo. Devo apertar quantos tu fez? Eu postei 7 vezes. Pô, velho, tá de sacanagem, né? Você sabe quantas horas de estudo vocês tiveram para fazer o que vocês fazem hoje? Quanto treino vocês fizeram? Quanto treinamento vocês fizeram? Para produção de conteúdo é a mesma coisa. Só que se vocês começam a se propor a postar todo dia, daqui, depois de 50 conteúdos, depois de 100 conteúdos, vocês vão estar muito mais safo na frente das câmeras, vocês vão ter muito mais noção dos conteúdos que mais dão certo para vocês e dos conteúdos que mais dão certo, que a audiência de vocês mais gosta. Porque eu tenho certeza aqui que essas pessoas, elas já produziram muito conteúdo. Elas já testaram muitos formatos, já testaram muitos jeitos de falar para encontrar os formatos que mais dão certo para elas. Olha só, a Maju aqui, ela tem 40 milhões de likes nos conteúdos dela. Quantos conteúdos ela já deve ter feito? Esse cara aqui também. Então, assim, o volume, ele dá muita inteligência para vocês também. Mas o básico é isso aqui, vocês pensarem no gancho, pensar na primeira frase, né? Se conseguirem usar uma coisa falada, visual e escrita, melhor. Depois do gancho, vem a parte do desenvolvimento do conteúdo. É a parte que justamente tu entrega o conteúdo, né? Então, um gancho, o que que tem que ser? Ele tem que ser simples, ele tem que ser direto ao ponto, e uma coisa importante, tu tem que falar do jeito que tu fala. Isso é uma coisa que eu fazia antes errado e que depois eu corrigi. Eu sou gaúcho, eu não falo você. Então eu não vou falar você nos meus conteúdos. Vou parecer um robô se eu falar você nos meus conteúdos. Então, nos meus conteúdos eu falo tu. Como tu faz, como tu normalmente vai pensar, eu falo tu. Isso deixa o meu vídeo muito mais natural. Lembra que a gente falou sobre autenticidade? A autenticidade é uma coisa importante nos conteúdos. Tem até um estudo que eu botei lá numa das primeiras aulas lá do meu curso, que mostra, né, como a autenticidade, quando a gente percebe num vídeo que a pessoa está sendo autêntica, a gente tende a se conectar mais com ela. Então, quando a gente consegue imprimir nossa personalidade no conteúdo, quando a gente consegue realmente ser nós mesmos no conteúdo, maior a chance da nossa audiência se conectar com a gente. Então, é muito importante vocês falarem do jeito que vocês falam. Isso, de novo, vem com treino. E uma coisa que eu tive uma ideia aqui para vocês, principalmente como vocês que são médicos, vendo até os conteúdos dessa galera, é o seguinte: ó, vocês podem fazer aqui, por exemplo, o gancho, né? Vamos fazer a primeira frase. Vamos pegar o exemplo dessa mulher aqui, como é que é o nome dela? Janaíne, acho que é, né? Janaíne, sei lá. O exemplo dela, o gancho, né, que ela fez foi isso aqui, ó. Como a ginecologista espera que você se prepare para a consulta ginecológica. Depois desse gancho, vem a parte já do desenvolvimento. Vocês podem começar o desenvolvimento com uma frase do tipo: eu sou a Janaíne, a médica e ginecologista, e eu vou te explicar isso. Essa breve apresentação, essa apresentação de 2 segundos, é ótimo para vocês fazerem, porque já reforça a autoridade de vocês. Porque, de novo, todo mundo gosta de ouvir a opinião do médico. Se depois de vocês fizerem um gancho super curioso, um gancho que realmente fisga a atenção delas, vocês dão essa carteirada, essa apresentação de 2 segundos, falando: eu sou fulano de tal, sou médico, não sei o que, eu vou te explicar isso. Cara, vocês têm alguma dúvida que a pessoa vai ficar no vídeo? Porque vocês iniciaram um vídeo dando uma ganchada nela sobre um assunto que elas querem saber. Vocês se apresentaram como médica, né? Significa que vocês, ou pelo menos em tese, né, deveriam entender sobre aquilo. A pessoa vai ficar para ver o vídeo, velho. Então, essa estrutura
principalmente para vocês que são médicos, é muito bom. Um gancho, né? Metendo um falado, um visual, um escrito, gerando curiosidade, gerando antecipação, porque vocês vão falar. Depois, logo depois do gancho, eu sou a fulano, médico, não sei o que, eu vou te explicar isso. E daí vocês entram no conteúdo e entregue. No caso aqui dela, ela fez isso, né? Ginecologista, espero que vocês se preparem. Sou Janaína, médica ginecologista, vou te explicar isso. E daí ela entrou. A primeira coisa é tu não te importar com depilação. Não precisa estar todo depilado, não sei o quê. Segunda coisa é com a higiene. Não precisa tomar banho logo antes de ir. Terceira coisa, não sei o que, sobre tal coisa. E daí, né? Esse foi o desenvolvimento. E ela finalizou o conteúdo. Depois que finaliza, ela pediu para seguir. Ah, se tu gostou desse conteúdo, quer saber mais dicas sobre ginecologia, me segue. Simples, direto ao ponto, 2 minutos e 49 de vídeo. Simples. E olha o resultado que deu, de novo, 135 mil curtidas. Então, essa estrutura aqui, de 3 partes, é o básico do básico para vocês começarem a produzir conteúdos documentativos todo dia. E daí vamos pegar lá 7 categorias. Dá para fazer isso no de sacada, dá para fazer isso de análise, dá para fazer isso de opinião, dá para fazer isso mostrando um pouco da rotina de vocês, dá para explorar isso das mais diversas maneiras. Tá? Se vocês pegarem só esses exemplos aqui que eu trouxe, eu tenho certeza que vocês conseguem produzir conteúdo todos os dias, tá? E agora a gente vai entrar aqui numa parte, já indo para os finalmente, sobre as boas práticas para vocês começarem a treinar o olhar documentativo de vocês, tá? Lembra que a gente falou do olhar documentativo? Essa sagacidade de começar a perceber nas situações, nos momentos, nas demandas que são trazidas para vocês, as ideias do conteúdo. Então, as boas práticas para vocês treinarem esse olhar. A primeira coisa, e já fica um exercício aqui para vocês fazerem, é vocês serem pragmáticos e fazerem uma recapitulação do dia de vocês. Agora são o quê? Vão ser 8 horas da noite. O dia aconteceu já. O dia aconteceu, o dia está se encerrando. O que que aconteceu hoje que vocês poderiam fazer um vídeo sobre? E daí é outra coisa, pensar a partir das 7 categorias. O que que aconteceu hoje que eu poderia fazer um vídeo sobre, pensando na categoria de sacada, de opinião, de história, de análise? O que que eu poderia trazer aí para a minha audiência? O que que eu poderia compartilhar com a minha audiência? Quero que vocês pensem aí. Outra coisa, usar um Notion ou um Notes para anotar as ideias assim que elas acontecem. E eu até botei aqui, ó, anotar de uma maneira que vocês entendam. Porque às vezes a gente anota os negócios, sei lá, no post-it, no celular, no caderninho, no Notion aqui, isso é coisa que eu estou usando, mas a gente anota de um jeito meio raso, aleatório. Ah, tipo, a dúvida sobre a Mariazinha que eu atendi hoje. Mas aí depois tu vai olhar aquilo ali, daí, o que que a Mariazinha perguntou mesmo? Ah, não lembro. Então anota de um jeito que vocês vão lembrar. Daí dúvida que a Mariazinha fez sobre acorrimento, não sei do que, não sei o que. Anotar de um jeito que vocês vão lembrar depois. Outra coisa importante, não julgarem as ideias. Ah, isso aqui é uma bobagem, eu não vou nem falar sobre isso, isso aqui todo mundo já sabe. Pensar que todo mundo já sabe é a maior cagada que vocês vão fazer na produção de conteúdo, porque provavelmente ninguém sabe, ou muito pouca gente sabe. Ainda mais no caso de vocês que são médicos. O que é óbvio para vocês não é óbvio para a pessoa comum. Normalmente o conteúdo mais óbvio, mais idiota, é o que mais dá certo. Porque o pessoal é leigo, velho. Vocês têm que pensar que na internet é quinta série. O pessoal é leigo. O pessoal não lê, meu. O pessoal não sabe, não sabe de nada. O pessoal não estuda. As coisas mais óbvias, mais idiotas são as que mais explodem a cabeça das pessoas. Então não julguem as ideias. Anotem, tirem print. Muitos conteúdos meus, o gatilho que me deu a ideia foi um comentário. E daí eu peguei, tirei print, peguei, gravei a tela, peguei, tirei uma foto. Então não ignorem essas coisas. Anotem, né? Uma outra coisa muito importante, ter uma rotina, e isso é uma rotina mínima para produzir o conteúdo, para desenvolver as ideias de vocês. O que que eu gosto de fazer? Normalmente eu desenvolvo minhas ideias, gravo meus vídeos de manhã. Ah, Nicolas, não tenho de manhã, meu dia é corrido. Faz no horário do almoço. Às vezes vocês não têm um intervalo no horário do almoço. Ah, não tem intervalo. Cara, mas é 15 minutos, vocês não têm 15 minutos, eu duvido que vocês não tenham 15 minutos.
Hoje em dia a gente fica dando uma viajada no celular ali, nem que seja 10, 15 minutinhos. Usa esse tempo para gravar um vídeo. É legal ter uma rotina. Eu gosto muito de rotina. Eu acho que com rotina a gente consegue organizar melhor as coisas. Então hoje eu tenho minha rotina que de manhã eu já faço meu conteúdo. Antes do meio-dia eu já estou com o conteúdo postado. Essa é a minha regra comigo mesmo. Antes do meio-dia eu já tenho que ter pelo menos um conteúdo postado. Normalmente eu posto 2 conteúdos por dia até. 2 ou 3. Mas a minha regra comigo mesmo é que antes do meio-dia eu tenho que ter um conteúdo postado. Vocês podem desenvolver uma regra aí com vocês mesmos, né? E desenvolver essa rotina mínima. E a outra coisa aqui, que já tem a ver com isso que eu acabei de falar, é se comprometer a fazer pelo menos um post por dia. Cara, no mínimo um post por dia. E eu acho que depois que vocês viram aí tudo que eu falei, um post por dia é muito tranquilo, né? Pelo amor de Deus, galera. E daí, né, só para complementar esse processo, vocês vão gravar o negócio e vocês vão editar no CapCut, velho. Não precisa de computador para editar. CapCut do celular ali mesmo, edita o negócio e já era. Se vocês puderem, assinem o CapCut Pro, aquele, acho que é, sei lá, R$ 30 por mês. É um negócio que agiliza a vida de vocês, porque daí tem aquela opção de legendar automático. Então, assim, não tem desculpa. E o que que é edição? Cara, edição eu só tiro os respiro. Junto ali as partes que eu gravei e é isso, sabe? Então, o processo todo de gravar, de editar e de postar, sem brincadeira. Para mim, hoje em dia, é 15 minutos, 20 minutos, até menos às vezes. E esse é o alvo que vocês têm que ter. Eu vou conseguir postar um conteúdo todo dia, gastando no máximo 30 minutos. Se vocês conseguem absorver isso aqui que eu passei, tranquilamente vocês conseguem. Tranquilamente. E depois é sobre testar, né? Testar os formatos, testar as categorias e começando a testar até o desenvolvimento de vocês na frente das câmeras. E, de novo, é um processo, é que nem musculação. E, né, eu deixei aqui, né, esse exercício, né? O que que aconteceu hoje que, se compartilhado, poderia ter virado um conteúdo documentativo? E uma frase que para vocês deixarem gravado na memória também. O conteúdo extraordinário está no nosso dia a dia ordinário. Então não existe o conteúdo bam bam bam, que não sei o quê. Cara, é só a vida real acontecendo. Se vocês começarem a compartilhar a vida real de vocês acontecendo, as demandas reais que chegam, o conhecimento de vocês de uma maneira simples, começar a gravar o videozinho de vocês dentro do consultório, dentro do carro, caminhando, dentro do hospital, entregando alguma coisa massa que vocês sabem, pode ter certeza que vai começar a dar certo. E daí eu quis deixar aqui também um conteúdo documentativo coringa, que é aquela coisa, uma estrutura que vocês podem fazer assim, bah, não tenho ideia do que postar hoje. Vou fazer essa estrutura coringa, que é a seguinte: o gancho é, estou aqui fazendo tal coisa e vou mostrar para vocês. Então vocês podem, né, ou eu estava aqui fazendo tal coisa e vou mostrar para vocês. Então vocês podem fazer, por exemplo, acabei de atender um paciente que tinha tal e tal problema e vou mostrar para vocês como eu instruí ele. Estou aqui fazendo análise de um exame de não sei do que e vou mostrar para vocês. Estou aqui, acabei de terminar de atender um paciente XYZ e vou mostrar e vou falar um pouco sobre esse problema que ele me trouxe. Então é muito sobre compartilhar, sobre registrar esses momentos e compartilhar com a audiência de vocês. Simples, tá? Simples. Aqui para finalizar, eu quis trazer uma comparação entre o jeito documentativo de produzir conteúdo e o jeito de criar conteúdo. Enquanto o jeito de criar conteúdo normalmente é um conteúdo muito mais do mesmo, aquele conteúdo chato de 4 dicas, aquele conteúdo sem diferenciação nenhuma, aquele conteúdo que demora para ser feito e não dá resultado, e aquele conteúdo que te deixa conhecido como o vendedor de curso chatão ou o médico chatão que só quer vender. Enquanto criar conteúdo é desse jeito, quando vocês começarem a documentar, vocês vão ver que é um conteúdo muito mais autêntico, muito mais único, porque absolutamente ninguém na face da Terra tem a vida igual a de vocês, teve as mesmas experiências que vocês. É um conteúdo mais fácil, rápido de produzir, consegue produzir em volume tranquilamente, tu consegue testar, consegue ver resultado mais rápido, e tu vende de uma maneira muito mais natural, porque tu não está impondo nada, tu só está compartilhando com a tua audiência o que tu sabe e o que tu vive. Beleza? E agora, o Everardo me permitiu aqui, quero fazer um convite para vocês, né? Se vocês quiserem aprofundar mais sobre os conteúdos documentativos, tem o meu curso aqui, que é o curso Conteúdos Documentativos, que é um curso gravado, com toda a estratégia organizada, né? Eu botei de um jeito que vai quase obrigar vocês a sair com 21 conteúdos documentativos prontos, né?
porque além de muitos exemplos, sugestões de ganchos, tem o Notion dos conteúdos, ao final de cada aula tem um exercício que vai fazer vocês terem as ideias, desenvolver essas ideias, gravar e editar junto comigo à medida que vocês vão assistindo às aulas. É um curso bem curto, direto ao ponto. Além do curso gravado, a cada 15 dias a gente faz nossos encontros ao vivo, inclusive amanhã tem um encontro ao vivo ali com os alunos. Já teve vários, né? Depois que os encontros acontecem, vai lá para a área de membros também. Então é um curso super direto ao ponto, prático, para realmente vocês conseguirem destravar a produção de conteúdo de vocês. O curso normalmente custa R$ 297, mas aqui para vocês, a turma do Everaldo, eu dei R$ 50 de desconto, então sai por 12 vezes de R$ 24,80. Tá? Então fica o convite, depois eu posso mandar o link aí para o Everaldo compartilhar com vocês. E fica um convite também para vocês me seguirem no Instagram, @Nicolas Nunes. Lá eu estou todo dia produzindo conteúdo, falando sobre isso, falando sobre produção de conteúdo e sobre negócios no digital. Beleza, pessoal? É isso. Agora fico aberto aí para tirar dúvidas, para conversar, enfim, para trocar ideia e espero que vocês tenham gostado. Pessoal, só complementar aqui, agradecer demais aí o Nicolas pela contribuição dele, pela aula muito boa. Acho que a grande pegada aqui, pessoal, que eu quis trazer para vocês é essa visão que o Nicolas traz da simplicidade, do poder do simples e do poder da consistência. E as duas coisas estão muito interligadas nessa questão da documentação. Porque fica simples e como fica simples, fica mais fácil de vocês fazerem isso com consistência. Acho que principalmente o pessoal que está na estética, que o pessoal não tem muito para onde fugir, vocês têm que documentar. Por exemplo, a doutora Evandra é a nossa mentora aqui, também está no grupo aqui, Nicolas. É uma pessoa que faz uma produção de conteúdo muito legal, muito leve. Acho que ela tem bem essa pegada. Acho que muita gente acaba fazendo isso, às vezes sem perceber também, né? Mas permite essa visão, às vezes assim, dá uma abertura de mente, tanto essa aula do Nicolas aqui, quanto o curso dele também, quem puder fazer, quem quiser mergulhar um pouco mais nesse acompanhamento, recomendo demais, até porque super acessível, super simples, e muitos de vocês vieram comigo com essa queixa, eu sou bem bloqueado, não sei muito, e às vezes é meio perdido do que fazer. Eu lembro até que o Rodrigo está em uma outra mentoria nossa, o Rodrigo também é um doutorado, ele me falava um pouco, rapaz, o que eu faço, o que eu produzo? Então, abre para isso, de possibilidades do que fazer, e vocês têm o dia a dia, vocês estão no consultório, vocês estão direto com o cliente todo santo dia, sabe qual a dor dele, e às vezes é muito ser natural mesmo, dizer, olha, estava aqui com o paciente, estava aqui com o cliente, e ele veio com essa dúvida aqui que eu acho que é interessante para compartilhar com vocês, é bem uma sacada mesmo, bem essa pegada de... E ele fala esses vários tipos aí, ele categoriza, o Nicolas categorizou até para facilitar essa visão, né? Essa extração dos conteúdos do dia a dia. Mas é mais um método para facilitar essa extração e simplesmente documentar da maneira mais simples possível, que acho que é uma coisa que não dá muito para correr. Vocês têm que ter isso. Quem está na estética, mais ainda, porque vocês vão ter que vender. Tem alguns que muito visual também, né, na estética, muito visual, então tem muita coisa bacana para mostrar, né? Acho que é muito simples, né? E é justamente isso aí que o Everaldo falou, é sobre praticidade, porque tá todo mundo corrido, tá todo mundo trabalhando o dia inteiro, e se a gente quiser, porra, fazer um conteúdo que demora 3 horas para ser feito, para ser editado, não vai rolar, velho. Não vai rolar. Ou aquele cara acha que eu tenho que fazer toda uma produção, tenho que chamar o videomaker, não sei o quê. Não, para tornar isso mais simples e mais consistente, acima de tudo, né? Tornar isso consistente, diário, uma parte do dia a dia mais simples, mais leve, que acho que vocês vão ter todos que inserir no dia a dia de vocês. Aí, a doutora Evandra está aí, é uma grande... Alguém quer perguntar alguma coisa? A galera quer conversar? Eu mandei o link do coisa do curso com desconto ali no chat, mas depois eu te passo também, Everaldo, aí tu passa pra galera ali de repente. Tá bom. Mas se alguém quiser perguntar alguma coisa aí, falar alguma coisa, Uma coisa que eu fiz, Nicolas e Everardo, parabéns pela aula, foi ótima. Legal. Como eu não tinha muito tempo, é meio que assim, um paciente atrás do outro, eu peço para minha funcionária filmar alguns trechos de eu fazendo lá, né, os procedimentos, e aí depois eu tento colocar, né, procedimento tal. Então, não passa eu falando, né, o que é, isso aqui é isso, serve para isso, porque às vezes como, né, não dá tempo.
mas eu consigo colocar pelo menos alguma coisa, né? E fica legal. E os pacientes vêm e já veem, ó, eu quero Legal. aquilo que você estava fazendo, né? Já desperta um pouco do interesse. Uma coisa legal que tu pode fazer é fazer esses takes, né? Pode deixar até filmando em time-lapse quando vê, e depois quando chega em casa tu consegue fazer um conteúdo narrado, explicado aí, Sim, isso daí que eu fiz foi um procedimento tal, não sei o que, explicar só o que que tu fez ali, sabe? É um conteúdo bem isso. bacana também, E é bem documentativo, né? bem documentativo. Tá documentando bem. Acho que a Evandra é um exemplo muito forte disso. Ela documenta muito o consultório dela. A Evandra Nossa, tem um consultório muito consistente, muito cheio, muito legal, bacana. E ela tem uma pegada até que mistura uma blogueiragem bem bacana, bem leve. Tá muito bom, viu, Evandra? De verdade. Parabéns, viu? Parabéns. Tá muito bacana. legal. Alguém quer perguntar mais alguma coisa, falar aí? Alguma dúvida? Trocar ideia aí. Eu tenho algumas dúvidas, Nicolas, com relação ao TikTok, né? Hum, Alguns receios, né? Será que manda. realmente aquele perfil de pessoas que estão ali é interessante a gente gastar, né, energia nessa plataforma? Eu queria que tu falasse um pouquinho mais sobre o TikTok. Olha, a gente teve lá na sede, lá agora semana passada, como eu te falei, né? E o grande ensinamento que a gente teve lá, vendo de perto o que está acontecendo, é que todo cliente ideal tá lá, sabe, no TikTok. Então, como eu falei no início, são 100 milhões de usuários no Brasil. É tipo a metade da população brasileira está lá no TikTok, e é a rede social. E um dado interessante que eles trouxeram, que o TikTok já é a maior ferramenta de busca do Brasil, já superou o Google. Então, hoje, em vez da pessoa pesquisar alguma coisa no Google, ela pesquisa no TikTok, porque com certeza lá no TikTok vai ter um vídeo curto respondendo essa dúvida da pessoa. Então, se a pessoa, por exemplo, no teu caso, né, Eva, acho que tu faz procedimentos estéticos. Se a pessoa está com alguma insegurança, está com alguma dúvida sobre algum procedimento, pode ter certeza que ela vai procurar no TikTok. E se tu não tá lá, ela tá vendo o vídeo da tua concorrente, e às vezes está escolhendo a tua concorrente ao invés de ti, porque não é tu que tá lá explicando determinado procedimento ou, né, tirando determinada insegurança que ela tá. Então, assim, pode ter certeza que tá lá. E se eu fosse até assim dizer, Instagram, o TikTok, TikTok first, foi os cara que a coisa que os mais falaram assim, TikTok first. Primeiro vai pro TikTok, grava no TikTok e depois pensa no Instagram, sabe? Porque é a rede social que mais cresce e é o que mais está dando certo. É engraçado, mas é bem aquilo que você falou, né? Que a gente vive no meio acadêmico, Uhum. com médicos, doutores, enfim. Mas a gente esquece, né, que a maioria da população do Brasil tem um QI de 80, né? Exatamente. Então, realmente, você fazer um conteúdo o mais simples e o menor possível, né? Que todo mundo Uhum. também não tem tanto tempo para atrair, né? Esse tempo, essa quantidade de 2 minutos de vídeo, tudo não tem. Então, vou pensar aí nessa E ferramenta uma também. outra vantagem do TikTok, agora o Instagram trouxe atualização também, né? Que lá no TikTok é um tempão já, desde sempre, tu consegue acelerar o vídeo, né? Se tu clica no cantinho do Sim, vídeo, tu acelera o vídeo em 2x. Agora o Instagram trouxe isso, acho que semana passada. Mas ele trouxe isso pois porque o é, eu TikTok já vi tava um tempão com isso. E é uma isso. baita vantagem lá, né? Vídeos mais longos também, o pessoal consome lá no TikTok. Vídeos de 5, mais até minutos, o pessoal consome lá. Perfeito. E aí, meu xará, beleza? Fala, Nicolas. E aí? Beleza, mano? Só me apresentando, cara. Eu tenho uma agência, eu presto serviço de tráfego e também treinamento para secretárias. Então, eu tenho Legal. muitos clientes na área médica e clínica. E tem uns que têm objeção muito grande de produzir conteúdo no Instagram. Uhum. E o que tu falou que me chamou a atenção, essa meta de postar todo dia, editando fácil ali pelo CapCut. Isso aí, eu acho que dá para o cara fazer no dia a dia dele. A edição não precisa ser complexa e dá para ele fazer isso de boa. Sim, tranquilamente. E às vezes até se o cara quer delegar a edição, pode delegar, assim, sabe? Mas às vezes eu acho que é mais uma etapa que talvez torne o processo mais lento. Porque depois que o cara pega o jeito, até falei ali, o aplicativo é o CapCut, né?
Cara, é super simples, né? Depois que tu começa a editar no CapCut, tu vê que é ridículo de simples ali, é só cortar os respiros. Se tu tem o CapCut Pro, a legenda é automática, então é uma coisa que, na boa, é muito rápido, né? Mas pode, tem gente que às vezes quer delegar essa parte aí, também é tranquilo. Mas eu gosto dessa coisa bem orgânica, assim, sabe? Onde tu já grava no dia, já edita no dia, já posta, facilita, acho, todo o processo. Priorizando volume em vez de Volume. qualidade, né? Não precisa ser um vídeo. E essa questão do TikTok também me chamou a atenção, né? Cara, TikTok, prioridade, né? aquela ali que eu mostrei, a Maju, ela produz conteúdo já um tempão antes de se formar, né? E a maior rede social dela hoje, eu acho que é o TikTok, assim, sabe? E ela conseguiu toda a notoriedade dela postando vídeo lá. E a galera até a que mais cresce lá no TikTok posta de 2 a 3 vídeos por dia. Nessa pegada bem simples. E a galera normalmente grava direto lá dentro do TikTok mesmo. Porque no TikTok tem um editor de vídeo lá dentro do TikTok, é bem semelhante ao CapCut. Então tu consegue também gravar dentro do app mesmo, editar, fazer essas edições simples lá dentro do app, adicionar as imagens lá dentro do app e já posta direto lá. Muito bacana, muito bacana. Gostei, gostei. Parabéns. Boa. Mais Beleza, alguma pessoal. Mais algum ponto aí? Doutora Ângela, doutora Silvana, Diogo. Bacana, Nicolas. Muito obrigado, viu, cara? Muito obrigado Fechou então, turma? pela gravação para o pessoal que não pôde estar aqui. E vou Ah, disponibilizar lá também o link do grupo. Entrar no treinamento do Nicolas, realmente recomendo. Muito bom, muito simples, muito prático. E acho que principalmente quem estiver dando esses primeiros passos aí e quiser investir uma quantia relativamente bem pequena uhum. para o tanto de retorno que pode dar. Fala aí, Diogão. Não, só agradecer, que a oportunidade realmente muito bom, muito proveitoso. Mas, São coisas assim que a gente até pensa como é que a gente não já pensou nisso, né? Mas é porque realmente precisa, né, ter essa, sabe, essa luz que a gente às vezes não tem no dia a dia, mas eu gostei demais, viu? top, que massa, jogou. Bora aplicar agora, né? O negócio agora é aplicar, né? É produzir. Aí. Maravilha, então obrigado a todo mundo aí pelo tempo. Espero que Bacana. seja proveitoso aí. Quem quiser entrar no curso será muito bem-vindo aí. Amanhã, inclusive, a gente tem encontro ao vivo. Abração. Abração, Nicolas. Obrigado, viu? Valeu. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Valeu, valeu. Abraço.